Graça e paz, amados irmãos. Amém? O tema de hoje é sal da terra, luz do mundo, sal da terra, não é isso? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e nós vamos ler o texto de hoje, mas eu irei falar um pouco sobre algo que vai nos preparar para depois sermos o sal da terra. Mas antes de lermos o texto oficial do sermão, vamos ler o texto de hoje dos irmãos, Mateus capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá de nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. A igreja é o sal da terra, a igreja que dá sabor e dá sustentação e dá conservação a este mundo. Deus preserva o mundo através da igreja. A igreja somos nós, queridos, eu e você. Cabe-nos, cada dia, sermos sal, fazemos diferença neste mundo. Se nós não fizermos diferença, as pedras clamarão. Mas agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para o livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1 todo, e o capítulo 2, do primeiro verso ao sétimo verso. Peço aos irmãos que fiquem em pé, leia aí na sua Bíblia. Eu estou com a nova versão internacional. Vamos ler a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o diz Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, no domingo, achei-me no Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreve no livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver o que falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, em outra versão está candeeiros, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem,
com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de couro ao seu redor, no peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés como um bronze de uma fornalha ardente, e a sua voz como de muitas águas. E tinha na sua mão direita 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, e então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e o dos 7 candelabros. E dos 7 candelabros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Pai, que a tua palavra, que é poderosa, que é viva, ó Pai, que faz tremer o deserto, a tua palavra que despede em chama de fogo, a tua palavra, ó Pai, que nos transforma, a tua palavra que fala aos nossos corações e a fazer valer, ó Pai, tua palavra que não volta vazia, no nome de Jesus, amém. Aceitai, meus queridos. Gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o tema: devemos regressar ao primeiro amor. Eu creio que a partir daí a gente vai tentar discernir aquilo que Deus colocou para nós sermos sal da terra, também sermos luz no mundo. Creio que uma das maiores necessidades da igreja brasileira hoje como um todo seja talvez isso: um regresso àquilo que tanto tempo nós talvez perdemos. A igreja em Cristo Jesus, nos primeiros séculos, viveu um tempo de muita luta, muito sangue derramado. Por volta da década de 60 depois de Cristo, o imperador Nero levantou uma perseguição para os cristãos. Começou quando ele se tornou imperador de Roma aos 17 anos. 10 anos, quando Nero chegou ao seu 27º aniversário, ele, na maioria dos bairros de Roma, mandou incendiar de certa forma tal que muitos homens e mulheres morreram. Somente os bairros onde os cristãos residiam não foram afetados pelo incêndio. Isso serviu como álibi para Nero colocar culpa nos cristãos quanto àquele sangue derramado em toda Roma. A
partir daí, os cristãos começaram a morrer pelo amor de Jesus. Os cristãos eram colocados como público, espetáculo, como festa para o povo. Carnes humanas eram jogadas aos leões para eles se acostumarem, para mais tarde, na arena, devorarem os cristãos. Mais tarde, perto do ano 70, quando se cumpria aquilo que Jesus disse, que pedra sobre pedra não ficaria derribada, nomeia-se como se fosse um prefeito da Palestina, Tito. Em Roma estava como imperador Vespasiano. Quando levantou, tinha uma forma tão grande, uma perseguição para com o povo, de certa forma que o templo foi derribado. E aí a palavra de Jesus se cumpriu, pedra sobre pedra não ficou naquele lugar. Jerusalém ficou assolada, devastada. Os cristãos começaram a serem perseguidos. Quando chegou no final do primeiro século cristão, perto do ano 90, quando surgiu o primeiro imperador a prerrogar para si o culto a ele, o culto ao imperador, esse imperador denominado, chamava-se de Domiciano, imperador pelo qual perseguiu a igreja de uma maneira tão ferrenha, ao ponto da história bíblica e a história eclesiástica o chamar do segundo Nero. Domiciano estava como mão de ferro para perseguir a igreja. Foi nessa época em que Jesus falou com o último representante do colégio apostólico ainda vivo, o apóstolo João, que pastoreava a igreja de Éfeso. João sendo deportado para uma ilha de Patmos no mar Egeu por causa do evangelho. Perseguido por causa do evangelho. Já nos seus últimos dias, um ancião, o último representante dos apóstolos, recebeu Jesus, recebeu a visita de um anjo, para que escrevesse, no momento de sangue, no momento de perseguição, no momento em que falar do nome de Jesus custava-se a própria vida. Jesus escreve para 7 igrejas da Ásia Menor. Cada igreja tinha sua particularidade. Alguns estudiosos, chamados dispensacionalistas, creem que cada fase da igreja significava uma dessas 7 igrejas. Eu não creio muito assim, né? Mas alguns creem. Eu creio que cada igreja serve também para hoje. Por exemplo, cada igreja tinha, Jesus trouxe elogios e censura, mas teve uma única igreja que Jesus só censurou. Essa igreja apenas recebeu crítica, a igreja de Laodiceia. 2 igrejas recebeu apenas elogios de Jesus, Filadélfia e Esmirna. Cada igreja tinha algo a favor e algo contra. Tinha igreja que zelava pela doutrina, era bíblica, tinha teologia, tinha fundamento, mas não tinha amor. Outra igreja tinha ética, tinha moral, tinha teologia, tinha bíblica, mas faltava disciplina. E havia igreja que tinha amor, tinha zelo, tinha compaixão, mas não tinha Bíblia, não tinha teologia, deixava as heresias penetrarem. As duas coisas andam de mãos dadas. Jesus olhava para a igreja, olhava pela circunstância e trazia a sua palavra para cada igreja. A igreja de Laodiceia, Jesus chamou ela de morna, porque ela vivia isso. Laodiceia ficava na
região do Vale do Lico, com mais duas cidades, Hierápolis e Colossos. Quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, ele recomendou que a carta fosse lida também em Laodiceia e Hierápolis. Laodiceia, Jesus chamou ela de morna espiritualmente, porque Laodiceia ficava no Vale do Lico. As águas geladas que serviam para visita turística e também águas medicinais ficavam em Hierápolis. As águas quentes térmicas, seria as Caldas Novas aqui no Brasil, ou Poços de Caldas, ficavam em Colossos. E a única água que chegava em Laodiceia era a água que descia da montanha e já chegava morna lá. Jesus chamou a igreja de Laodiceia que ela era pobre, cega e nu, porque Laodiceia era rica, a igreja era rica, a cidade era rica, era o centro bancário da Ásia Menor. Lá em Laodiceia também se produzia o melhor colírio, era o centro oftalmológico, as pessoas iam lá para tratarem das suas vistas. E Jesus falou que a igreja era cega. Laodiceia tinha grandes indústrias têxteis, fabricação de roupa. Era uma cidade que produzia roupa. Jesus falou que a igreja era nua. A igreja de Sardes, Jesus falou que ela se dizia viva, mas na verdade ela estava morta. A igreja de Tiatira era uma igreja que tinha amor, mas não tinha doutrina, não tinha teologia, não tinha Bíblia. Deixava a heresia entrar. A igreja de Esmirna, todo mundo que fosse para Esmirna talvez não queria frequentar aquela igreja. Era uma igreja pobre, mas Jesus falou que ela era rica. Ela era pobre na terra, mas rica no céu. A igreja de Filadélfia, uma igreja sofredora, uma igreja que passou por grande dificuldade, mas Jesus falou que essa era uma igreja positivamente para ele. A igreja de Pérgamo, Jesus fala que lá estava o trono de Satanás. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus olhava para o contexto geográfico, Jesus olhava para o contexto sociopolítico. Às vezes você vai ler essa palavra, seu discernimento, seu conhecimento, você vai falar que lá está um chifrudo lá. Na verdade, lá era um culto ao imperador. E todo aquele culto que não é prestado a Deus, ele é prestado a Satanás. Nosso coração deve ser exclusivo para Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Trono de Satanás em Pérgamo, culto ao imperador. Em Pérgamo também tinha um culto a Esculápio, o deus da medicina, cujo símbolo é uma serpente. Por isso você chega no seu médico, o jaleco branco, tem uma serpente lá. Isso vem de Pérgamo. Em Pérgamo também foi descrito, foi substituído pelos papilos para couro chamado de pergaminho. Aí o diminutivo da palavra Pérgamo. Cada igreja com sua particularidade, a palavra de Deus, de Jesus falando a cada igreja. Diz o texto no capítulo 2 que Jesus anda entre os 7 candelabros. E o capítulo 1 encerra falando, Jesus explicando que os 7 candelabros são as 7 igrejas. As sete estrelas são 7 anjos. Nós entendemos a interpretação bíblica que esses 7 anjos são 7 pastores de cada igreja. Os bispos de cada igreja. E diz o capítulo 2, olha aí, essas palavras daquele que tem, do verso 2, verso 1, 7 estrelas em sua mão direita e anda assim entre os 7 candelabros. Jesus está aqui, irmãos. Jesus anda no meio da igreja. Em cada igreja ele repete um estribilho, um coro. Quem é da música sabe, um coro, um estribilho. Cada igreja que ele vai dar a palavra, ele fala: eu te conheço, conheço as tuas obras. Eu te conheço. Eu te conheço, Marcos. Te conheço, Henrique. Eu te conheço, igreja. Aquilo que o pastor não conhece, eu te conheço. Jesus falando. Aquilo que o teu marido não conhece, eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Jesus falando. Eu conheço você. Naquelas horas que você faz aquilo que ninguém está vendo, que ninguém está percebendo, eu te conheço. Eu conheço.
filho, aquilo que o pai não conhece. Eu conheço esposa, aquilo que o marido não conhece. Eu conheço pai, aquilo que o filho não conhece. Jesus nos conhece. Ele está aqui. Esses dias eu cheguei na casa do meu sogro e estava cantando: Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Jesus é a pessoa mais importante deste lugar. Quando nós adentramos pelaquela porta, meus amados, nós entramos aqui para adorar o Senhor. Eu queria me deter um pouco no capítulo 2, sobre devemos regressar ao primeiro amor, especificamente a igreja de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Éfeso hoje é uma cidade morta, fantasmas da Turquia. Éfeso era o culto da deusa Artemisa, em latim Diana. Éfeso foi uma igreja onde Paulo, na sua terceira viagem missionária, fundou a igreja, ficou 3 anos lá, ele trabalhou, ele produziu, usado por Deus. Mais tarde ele despede essa igreja num lindo discurso aos presbíteros dela, registrado no capítulo Atos, capítulo 20, versos de 17 até o 30, onde Paulo faz um lindo discurso de despedida a essa igreja. Éfeso era uma cidade cosmopolita, quer dizer, uma cidade grande como São Paulo, centro comercial, centro político, administrativo de toda a Ásia. Éfeso era uma cidade muito importante. Lá tinha uma igreja, lá tinha um povo que adorava a Deus, e Jesus, através de João, traz a palavra para esta igreja. Meus irmãos, eu creio que a igreja de Éfeso é um lado da igreja brasileira. Jesus chega para essa igreja e Jesus dá uma palavra para esta igreja sobre abranger 3 coisas: diagnóstico, conselho e promessa. Jesus traça o diagnóstico dessa igreja, dizendo no verso 2: conheço as suas obras, o seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Lá no verso 6: mas uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. O diagnóstico dessa igreja, Jesus fala dessa igreja tem 2 lados. Um lado positivo, que Jesus vê a perseverança dessa igreja. Era uma igreja bíblica, era uma igreja teológica, era uma igreja perseverante. Conheço as tuas obras, trabalho árduo, uma igreja que perseverava. Não tolerava os falsos apóstolos, uma igreja que tinha discernimento bíblico. Uma igreja que nem heresia não entrava nela. Aleluia. E lá no verso 6, Jesus fala dos nicolaítas. Na Bíblia fala sobre a igreja de Pérgamo. Lá na frente ela deixa os nicolaítas entrar lá e fazer a maior lambança. Não se sabe de onde vem essa expressão nicolaítas. Alguns estudiosos creem que era um homem chamado Nicolau, que dava o culto à imoralidade, à liberalidade, à promiscuidade, né? O que quer dizer isso? Em outras palavras, para o brasileiro, português, era a safadeza mesmo, né? Então, Jesus odiava isso. E em Éfeso isso não entrou. Uma igreja biblicamente boa, uma igreja com teologia. O lado positivo: mas tem uma coisa aqui, meus irmãos, interessante, que Tiatira era o oposto de Éfeso. Tiatira tinha o que faltava em Éfeso, mas aquilo que Éfeso tinha como Bíblia, como teologia, Tiatira não tinha. As duas coisas andam juntas. Se você tem abandonado a Bíblia, deixando a Bíblia ser a única regra de fé e prática, você está entristecendo Jesus.
E se você fazer como Éfeso, que nós vamos ler agora o lado negativo do diagnóstico de Jesus, o verso 4: contra você tenho, porém, isto: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Uma igreja, ela pode ser bíblica, ela pode ser teológica, ela pode ter firmeza doutrinária na palavra, ela pode discernir as falsas doutrinas, as heresias, elas não entram na igreja, mas essa igreja ainda assim pode perder o primeiro amor. Meus irmãos, nós vivemos uma época em que, creio eu, muitos cristãos da igreja brasileira estão perdendo o primeiro amor. Nós não vibramos como antes. Ser cristão hoje parece que não há diferença entre o cristão e o não cristão. O índice de divórcios lá fora, com estatística dentro das igrejas evangélicas, diz que o índice de divórcio entre os não crentes e os que são crentes são quase a mesma coisa. As festas dos cristãos, muitas festas de casamento. Eu outro dia fui numa igreja e ouvi o pastor falar muitas festas de casamento. Tem sido lamentável. Muitos cristãos é a pista de dança e dança para lá e para cá, se embebedam nas festas, voltam para casa bêbados, são apreendidos no trânsito e quando vão ver, estão vindo de uma festa de casamento daqueles que se dizem, se professam como evangélicos. Precisamos regressar ao primeiro amor, meus irmãos. Que evangelho é esse? O IBGE diz que a igreja tem crescido, o índice da igreja evangélica brasileira tem aumentado, somos mais de 30% da população. Mas a pergunta é essa: que evangelho que é? Um evangelho que tem pregado que se você não se adquirir bens materiais, você é um infeliz. E nós aprendemos na palavra que tudo neste mundo é passageiro. Um evangelho que a satisfação está nas coisas materiais. A igreja virou um balcão de serviços religiosos. O que você quer? Prosperidade? Vem para cá. O que você quer? Cura? Vem para cá. Não que Jesus não prospera, o que ele cura sim. Nós vimos o testemunho, ele prospera sim. Mas acima de tudo, ele deve ser adorado. Que satisfação! Há muitos anos atrás nós cantávamos: satisfação é ter a Cristo, não há prazer melhor já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. A satisfação em Jesus, meus irmãos. Perdemos o brilho. As conversas entre os cristãos muitas vezes é de coisas seculares. Eu me lembro que indo para a igreja uns 20 anos atrás, encontrava as pessoas, falavam do céu, falavam de Jesus, falavam da volta de Cristo, falavam do amor de Deus. As pessoas se convertiam, era contagiante. Você ia na casa das pessoas recém-convertidas, as pessoas da família falavam: está um chato aqui em casa. As pessoas falavam do amor de Deus, não saíam sem um folheto no bolso. Esse primeiro amor parece que acabou. Deus nos chama a regressar ao primeiro amor. É lamentável. Eu me lembro na escola bíblica dominical, chegava à porta, não havia lugar para sentar às 8 horas da manhã. Hoje é lamentável, os cristãos faltam na escola bíblica dominical. É lamentável. O culto da ceia do Senhor não se faltava, colocava a melhor roupa para ir para o culto da ceia do Senhor. Hoje você encontra a pessoa no outro dia: irmão, ontem teve ceia, irmão, não fui, eu fui para o shopping. Nada contra ir ao shopping, mas não tem outra hora para ir. Você olha com os olhos dos crentes, não vibram como antes. Não há prazer de estar na casa do Senhor. Não há prazer de louvar o Senhor e adorá-lo, de ler a palavra dele. Não há satisfação de falar assim: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. O Salmo 84, o salmista diz: vale mais um dia que ser usado do Senhor do que outra parte 1000. Nós não evangelizamos como antes. Nós não falamos do amor de Deus. Às vezes nós conversamos tantas coisas, mas nós não anunciamos Jesus às pessoas. Outrora as pessoas estão
irradiante, saía falando do amor de Deus, não se contia, chorava, quebrantava. O evangelho era pregado, era anunciado, as pessoas se convertiam, falava-se da volta de Cristo. Os púlpitos, que hoje muitos púlpitos estão doentes porque não pregam o evangelho, pregam outra coisa que não é o verdadeiro evangelho. Irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Eu me lembro que na década de 90 eu conversava com os meus colegas, né? Eu resolvi ser pastor, é maravilha. Outros, tem uma colega minha que é médica hoje, e nós conversávamos, cantávamos Vencedores por Cristo, glórias, e nós falávamos: vai chegar o tempo que vai esfriar. Esse tempo parece que chegou. Meus irmãos, a igreja de Éfeso está aqui, nos nossos dias no Brasil. Jesus chama essa igreja a um conselho. Lembre-se do verso 5: lembre-se onde caiu. Arrependa-te, pratique as obras que praticava no princípio. Se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Nós sabemos que a igreja na terra, as portas do inferno não prevalecem sobre ela. O que Jesus está falando aí para a igreja de Éfeso, para a igreja local. Muitas igrejas estão fechando as portas. Se a igreja não se arrepender, Jesus vai vir e vai dar oportunidade para outra vir trabalhar. A Europa é um país pós-cristão. Muitas igrejas estão fechando na Europa. Nós vivemos uma época do evangelho secularizado. O que quer dizer isso? Um evangelho mudando. Ideias, filosofias, relativismo. Isso é pecado? Pecado é um conceito para dois tipos de pessoas. De repente, pecado para você não é pecado para mim. Tudo bem, eu te respeito. Nós vivemos esse evangelho. No Canadá, um palestrante comunicou para nós recentemente em uma palestra que eu participei, que ele foi ao Canadá e ele visitou uma igreja lá, uma igreja grande, um jardim encaldado, uma placa lá do missionário, uma homenagem. Uma igreja que só tem 15 membros, tem espaço para mais de 1000 pessoas, tem 15 membros e um culto a cada 3 meses. Meus irmãos, houve uma época, depois da reforma, um esfriamento na igreja no mundo, até chegar a época do grande avivamento de missões que começou com John Wesley. Deus clama por esse avivamento da igreja brasileira. E às vezes as pessoas que avivamento é barulho, é muita coisa. Avivamento do evangelho sendo pregado, as pessoas se convertendo, sendo transformadas. Avivamento é falar do céu, é anunciar aos pecadores, porque se eles não se arrependerem de Jesus, vão para o inferno. Avivamento é quebrantamento, avivamento é compartilhar, é amor prático. Eu me lembro que lá em São Paulo, na Igreja Batista de Vila Moraes, um dia nós trouxemos o pastor Silvestre e a pergunta era entre os irmãos: pastor Silvestre, o que é avivamento? Ele falou: avivamento é quando você descobre um irmão que mora lá na Zona Oeste e vem congregar aqui, não tem dinheiro para pagar o ônibus, você se anunciar na igreja, vai lá e paga a passagem dele, congrega com ele, abençoa ele. O avivamento começa com essas coisas práticas. Meus irmãos, Jesus nos chama a regressar ao primeiro amor. Pregando por aí afora, eu fico triste quando eu começo a pregar, pastor Henrique, e eu olho o brilho de muitos cristãos, semblante caído. Gente, eu me lembro na infância, parece que isso... Parece que eu estou ficando... Quando eu falo isso, parece que eu sou tão velho, mas não, de 2 décadas se passaram para que o esfriamento começasse a acontecer na igreja. As pessoas eram alegres, cantavam, se maravilhavam. Mas parece que se a pessoa não receber uma bênção material, para ela é o fim do mundo. Deus abençoa sim, meu irmão. Deus prospera sim, Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Mas acima de tudo, Deus preparou um lugar para você muito melhor que este lugar aqui, ó. Um lugar lá na eternidade.
Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 18, ele diz: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que é de ser revelada. Tem até a música: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória. E que glória que nos aguarda. Então, o conselho de Jesus para a igreja é: lembra onde você caiu, volte a praticar as obras que você praticava antes. Talvez antes nós orávamos mais, talvez evangelizávamos mais, tínhamos carinho para com os nossos familiares, talvez você tratava a sua esposa com mais amor. Resgate isso. Talvez você cuidava do seu marido melhor. Resgate isso. Talvez você via para a igreja no culto de manhã, na escola bíblica dominical, sem preguiça, e que chegava na porta antes do zelatório da igreja. Resgate isso, meu irmão. Jesus nos chama a regressar ao primeiro amor. Eu me lembro que eu conversava com meu colega, nós viemos para São Paulo fazer teologia, e a gente olhava para trás, assim, olhava uns 2 anos, eu creio que 3, 97, 98, 99, um diante do trono explodiu como manancial. Foi uma época fantástica para nós. Estávamos ali 2 jovens, um com 21, outro com 22 anos, empolgados por esse momento. Vivíamos uma época em que fomos trabalhados por Deus, orávamos muito, íamos ao monte orar, líamos a palavra, crescemos uma igreja bíblica. Hoje a igreja batista parece que perdeu a identidade. Muita coisa da Bíblia eu não aprendi no seminário, aprendi na igreja batista. Olhar, passava nos livros das demais igrejas. Um dia um irmão pentecostal virou para o meu avô e falou: a igreja batista ama a palavra de Deus. Hoje nós parece que perdemos isso. Chegamos nessa época, 98, 99, 2000, isso já faz aí quase 14 anos atrás, 15 anos. Uma época em que nós olhávamos uns para o outro e falávamos: a era áurea da igreja. Lembrávamos de história da igreja, a era de ouro da igreja, de oração, de quebrantamento. Éramos seminaristas, de internato. Nós não tínhamos nem ouro nem prata, mas nós tínhamos a fidelidade de Deus que nunca falha, nunca falhou e nunca falhará jamais. E eu olho assim: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Essa palavra é para mim, porque eu preciso restaurar essa vida de oração que eu tinha nessa época. Olha, meus amados irmãos, lembra-te, volte a praticar as coisas que você praticava no início. Eu sou conselho de Jesus, porque Ele fala: eu te conheço. Meus irmãos, nós não podemos deixar que o brilho do Evangelho... Sabe o que acontecia quando passava-se na rua? As pessoas chamavam: independente de traje, de cabelo. Eu não quero nem tocar nesse assunto, isso aqui não é assunto para isso. Eu respeito quem assim se comporta, mas a verdadeira santidade vem da palavra, do próprio coração. As pessoas paravam na rua, chamavam a gente: nós somos da igreja batista, hein? Vocês são crentes. Mas por quê? Porque eu vejo o brilho de Jesus no rosto de vocês. Hoje não há esse discernimento. As pessoas que se dizem cristãos, lá no trabalho, vê a menina que se diz frequentou a igreja, que frequentou a igreja, não se preocupe, você veio frequentado da igreja. Eu vim da casa do meu namorado. Você vai para casa do seu namorado? Não, eu durmo com ele, isso é normal. Onde está o Evangelho? Jesus está falando para a igreja local, que se a igreja não se arrepender, não voltar a praticar as coisas, não regressar ao primeiro amor. Olha, era uma igreja bíblica, era uma igreja doutrinada, era uma igreja firme, soube suportar as dificuldades, tinha discernimento, passou por tribulação. Não foi todo mundo embora da igreja, porque muitas vezes a igreja está passando por luta, muitas pessoas caem fora. Hoje em dia está em moda, né? A igreja está que nem restaurante. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, e o cheiro da comida que atrai cliente. E a igreja permaneceu firme. Jesus chega para ela: ah, Jesus maravilhoso, eu tenho contra ti, você abandonou o primeiro amor. Talvez nós somos biblicamente fundamentados, somos biblicamente alicerçados, temos boa teologia. Não é qualquer coisa que vai nos levar a qualquer vento de doutrina. Nós não aceitamos qualquer coisa.
mas falta-nos voltar ao primeiro amor, uns para com os outros, para com Deus. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em Efésios. 30 anos antes essa igreja tinha amor. A mesma igreja de Éfeso, Paulo escreveu a carta aos Efésios, capítulo 1. Olha aí olha o que a gente descobre, meus irmãos. Efésios capítulo 1, verso 15 e 16. Olha o que Paulo, olha o que nós descobrimos nessa carta. Olha Paulo escrevendo a esta mesma igreja que mais tarde João escreve por intermédio de Jesus. Por essa razão, desde que eu ouvi falar de vocês, da fé de vocês, tem o Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Mais tarde, aproximadamente 30 anos, essa igreja perde o amor. Eu creio que é o tempo da igreja brasileira, da época que nós vivíamos. Olha, meus irmãos, eu falei hoje lá na escola bíblica dominical no Jardim da Glória. Irmãos, se nós viajássemos no tempo, quem é novo de crente agora talvez não vai entender isso. Se nós aqui todos viajássemos numa nave, lembra do filme De Volta para o Futuro? Aquele episódio que eles voltaram para o passado. Se nós voltássemos 20, 30 anos atrás, se o pastor fizesse a mensagem, muitos de nós irão para frente para converter de novo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Jesus chega para essa igreja e fala que se ela não se arrepender, ele ia tornar o ministério dela inoperante. Jesus não vai destruir a igreja dele na face da terra. Isso não quer dizer isso. O que o texto está querendo dizer é o trabalho para a igreja local. O que aconteceu em muitas igrejas na Europa, pela liberalidade, pela falta de amor, pelas heresias, por tudo aquilo que Jesus condena, as igrejas deixaram de existir, as igrejas locais. Agora Jesus chega com uma promessa para essa igreja. Verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor daria o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Há coisas na Bíblia que são misteriosas. Mas a Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. O que é o galardão? O galardão é a dádiva, é um presente. Me pergunto explicitamente o que é um mistério. Deus tem guardado nos céus para nós. A salvação foi comprada por Jesus, o sangue dele. Nós jamais pagaremos, ela está garantida por nós. Mas há coisas preciosas que Jesus guarda para aqueles que são vencedores. E aqui diz o texto: comerá da árvore da vida. Essa árvore da vida estava lá no Éden, o homem comia dela. Quem vencer aqui, para essa igreja de Éfeso, Jesus dá a promessa: comerá da árvore da vida do paraíso de Deus. Lá no final do capítulo 22 de Apocalipse, você vai com a sua Bíblia para lá agora, quando mostra lá os locais celestiais. Olha o verso 2: no meio da rua principal da cidade, Jerusalém, a cidade celestial, cada lado do rio estava a árvore da vida que frutifica 12 vezes por ano. Olha que coisa maravilhosa. 12 vezes por ano. Olha aí, ó. As folhas da árvore servem para a cura das nações. É promessa, é bênção, é dádiva, é presente. Jesus fala isso para esta igreja de Éfeso, para que se o vencedor daria o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Meus irmãos, há coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. Coisas extraordinárias. Paulo falou que o que o ouvido não ouviu, o que não chegou ao coração do homem, aquilo que o olho não viu, não visualizou, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, há galardões, há bênçãos, há promessas que são específicas mediante a obediência. Isso não se trata de salvação. Salvação foi garantida por Jesus lá na cruz. O preço da salvação Cristo já pagou. Mas há galardões, há promessas, mistérios que a Bíblia não relata o que é. Que eu acho que se a Bíblia relatasse como, não sei como é que seria, né? E aí muita gente ia fazer barganha. Deus sabe. Deus sabe tratar com a gente.
mas Ele quer de nós obediência. Eu creio que a igreja brasileira, nós, meus irmãos, precisamos regressar ao primeiro amor. Precisamos dobrar o nosso joelho e fazer uma autoavaliação, falar: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós perdemos de vista o primeiro amor. Parece que participar da igreja é como se fosse um evento. Outro dia encontrei a pessoa e falou assim: o que vai ter lá na igreja? Aí a outra começou: mas domingo teve o quê? Eu falei: todo dia, todo domingo tem celebração de culto ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Ele a glória, o domínio, a majestade, para tudo sempre. Amém. É por Ele, por meio dEle. Ele é o agente da criação, Ele está no princípio. Ele disse que Ele é o alfa e o ômega, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Ele, por meio dEle, sempre por Ele foram feitas todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É a primazia sobre tudo. É a pedra angular. Por Ele que nós estamos aqui. Lembre-se, Jesus é a pessoa mais importante deste lugar. Ele quer que nós urgentemente voltemos ao primeiro amor. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus.